que você pensaria a respeito dessa frase? O Deus que sirvo é o Deus do chinelo. Acharia graça? Acharia uma baita heresia? Acharia que eu cultuo um Deus como chinelo? Sei que parece muito estranho isso. Eu tive a mesma sensação inicialmente quando eu fui apresentado a ele. Mas antes que você comece a criticar ou a julgar essa frase, vem escutar o que eu tenho a dizer. Me chamo Maico Figueira e seja muito bem-vindo ao canal Na Contramão do Mundo. Vamos lá? Simbora lá pro vídeo! Essa história tem início na minha conversão. Não tive o privilégio de nascer em um lar cristão, com raízes sólidas e ser apresentado a palavra de Deus na sua plenitude. Não era um lar totalmente errado, mas não era totalmente certo. Bom, enfim, deu para entender. Estava na época da adolescência, início dos anos 2000. Toda a influência que tinha de vida era experiências de vida mesmo. Nada de pesquisas na internet, nem nada para descobrir o porquê disso ou o porquê daquilo. Era o que víamos mesmo e nos contentávamos com isso. Falo isso porque desde pequeno, eu e meus amigos, a gente ficava brincando até tarde na rua, andava para tudo quanto era lado. E às vezes eu cruzava em uma igreja e via aqueles pentecostais raízes. Imagina um pentecostal dos anos 90, descia fogo do céu. Mas pensa, para um piá ranhento como eu, que só queria brincar e chutar pedra na rua, quando eu via esses cultos, imagina só como eu ficava, como eu imaginava. Achava muita graça, achava um besterol danado. Um pessoal se reunindo para ficar gritando. Melhor era se reunir para jogar bola então, e gritar no campo, no futebol, xingando os outros. Então, eu cresci assim, com esse julgamento e com esse preconceito. Falo preconceito porque a gente rotula as coisas antes mesmo de entendermos e experimentarmos. Se eu tivesse sido apresentado, ao Salmo 34:8, que lembra o que diz? Diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui já cabe um ensinamento. Quem sabe você rotula as coisas de Deus sem nem ter conhecido? Acha os cristãos tudo um bando de chato? Porque conheceu um chato, um mala sem alça? Achou esse título do vídeo um absurdo? E por isso está vendo ele com um ar de crítica. Acha que todos os pastores só querem saber de dinheiro porque viu um pastor roubando? Acha que Deus não te ama porque coisas ruins aconteceram ou estão acontecendo em sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Não faça julgamentos sem antes conhecer aqueles que estão à sua frente. E não se baseie em um acontecimento para trazer uma exclusão de Deus em sua vida. Você vai excluir Deus de sua vida por causa de um fato ou de uma pessoa falha e pecadora? Não faça isso, irmãos. Prove e veja como o Senhor é bom. Mas voltando ao contexto da mensagem, sabe quando a gente deseja tanto algo e aquilo não ocorre? Vemos aquilo que tanto almejamos por muitos anos e aquela porta se fecha bem na hora de nós atravessarmos? Pois é, em um dado momento da minha vida, isso ocorreu. Fiquei totalmente sem chão e não entendia o porquê, até porque eu nem cristão era. Mas acho que nesses momentos que estamos mais vulneráveis, é quando o Senhor nos chama e devemos ter a sensibilidade de escutar a sua voz. Nesse momento, eu fui convidado por uma vizinha a ir a uma igreja. Irmãos, pensa em uma igreja bem de bairro, igreja de tábua, meia sem cor, de chão batido, banco de madeira feito na mão mesmo, placa escrita com o nome da igreja no braço mesmo. Som do pastor, aquela caixinha de abelha pequena, conectado com o microfone com fio, onde ele, pentecostal que era, se empolgava e quase colocava o alto-falante coitado na caixa de som, só ouvia ruído na hora da empolgação. Mas sabe, ali nós víamos a simplicidade do Evangelho.
Não são formações teológicas que vão nos ditar nossa intimidade com Deus, e sim realmente a nossa entrega para o reino de Deus. Entrega essa que digo é entregar o nosso tempo e desejarmos conhecer o Espírito Santo e deixar que Ele atue em nossa vida. Mas eu era um qualquer e fui naquele local. Lembro que após os louvores, hinos da harpa e os famosos corinhos antigos, então a chegada é o momento da palavra. Quem me conhece sabe de como eu sou ruim de memória. Eu não lembro nem o que eu jantei ontem. Infelizmente, não lembro da mensagem daquele dia. Mas o que me marcou foi após a mensagem, onde teve um momento de oração. O pastor convidou a todos se ajoelharem e clamarem a Deus, colocando as suas petições diante dele. Lembro de eu relutar um pouco para me ajoelhar? Afinal, eu vou sujar minha calça nesse piso? Mas como todos assim fizeram, eu também fiz. No meio da oração, lembro de escutar o pastor dizendo que Deus estava revelando algo para ele. Quem é das profecias sabe como é esse momento. Todo fica na expectativa. E nós ali ajoelhados pensam, bueno, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Aí o pastor disse algo que marcou até hoje minha vida. Ele assim o diz: tem uma irmã aqui clamando a Deus pedindo um chinelo. Mas Deus mandou dizer a você que Ele vai te dar o chinelo. Sabe, irmãos, na hora me deu uma vontade de dar risada. Mas sabe quando você ainda não está naquela vibe de oração e tudo te distrai? Você espia com um canto de olho. E eu estava curioso para ver quem era. Será que essa pessoa é de verdade? E vi lá no cantinho, irmãos, uma senhora idosa, humilde, aos prantos em oração e glorificando a Deus. Aquilo rapidamente engoliu a minha vontade de rir. Fiquei tipo, como assim? Um Deus que vai dar um chinelo? Não é possível. Enfim, aquele culto acabou. E aquele momento ficou remoendo a minha cabeça. Não vi a hora de ir em outro culto para saber se isso ia ocorrer ou não. E como vocês já devem ter imaginado, sabe quem estava lá no próximo culto rindo à toa e mostrando a todo mundo o seu novo chinelo? A irmãzinha que assim o pediu. Ela fez questão de testemunhar. Ela disse que logo quando chegou em casa, um parente dela deu o chinelo que ela precisava, pois o dela estava muito desgastado e já estava doendo seus pés. Eita glória! Naquele instante fiquei a pensar, que Deus é esse que escuta as pessoas para um pedido assim tão simples? Não tem tanto problema aí no mundo a ser resolvido? E Ele ainda vai escutar uma irmã pedindo um chinelo? E ainda ouvido a sua oração? Como assim? Naquele instante eu mudei minha concepção de Deus e entendi que Ele está muito mais próximo do que nós imaginamos. Deixa eu te perguntar, você já passou ou está passando por uma decepção? Algo que você almejava e não ocorreu? Acha que Deus não te ouve? Ou pior, sabe o que nós mesmos fazemos? Limitamos o poder de Deus em nossa vida. Como fazemos isso? Quando dizemos que Deus dar um chinelo é pouca coisa, fácil de acontecer. E dizer que Deus curar uma doença é difícil, necessita de muita oração, para isso pode ocorrer. Entende o que eu estou me referindo? Nossa força da fé deve ser a mesma quando pedimos algo pequeno e algo grande. Olha o que diz em 1 João capítulo 5 e verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Sei que às vezes pessoas pedem algo para Deus que não está de acordo com a sua vontade. Como diz em Tiago 4,3: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Não adianta. Deus conhece e sabe se aquilo que você está pedindo realmente vai te abençoar ou vai te afastar mais ainda dele. O exercício que podemos fazer para sabermos se o que estamos pedindo não é para o nosso prazer é ver se sua petição vai glorificar a Deus. O que você pede vai contrariar a palavra do Senhor?
Faça esse exercício e você se surpreenderá do que Deus pode fazer em sua vida. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem sabe agora você deve estar se perguntando: bom, então como devo orar para receber as minhas bênçãos? Bom, primeiramente devemos conhecer a Ele e termos intimidade com Ele. Não adianta nos achegarmos a Ele somente para pedir. Ninguém gosta daquela pessoa que só se lembra de você para pedir. É ou não é verdade? Se você não gosta, Deus também não vai gostar. Estabeleça intimidade com Ele. Leia a sua palavra. Tenha seu momento de oração. Ah, mas eu não sei orar. Tire aquele momento para oração. Coloque louvor. Fale com Ele francamente. Enfim, estabeleça um tempo para o conhecer. Olha o que Jesus falou para aqueles que o conhecem. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer em Cristo e ter as palavras dele dentro de nós significa que conduzimos a nossa vida sob o comando dele, descansando nele e ouvindo o que ele tem a dizer. Assim estaremos aptos a pedir a Deus e Ele responderá às nossas orações. Deus inquietou o meu coração para trazer este testemunho para abençoar a sua vida. Continue acreditando que Deus está mais próximo da gente do que nós imaginamos. Nada é impossível para Deus. Ele fez o mundo, os céus e a terra somente com a sua palavra, somente com a sua ordem. Esse é o Deus que a gente serve, das grandes obras e pequenas também. O Senhor dos Exércitos e o Deus do chinelo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado em seu coração. Nos conte abaixo aqui o seu testemunho do que Deus fez em sua vida, qual a sua experiência com Ele. Diga para nós, para que mais outros irmãos possam ser abençoados com a sua palavra. No mais, que a palavra tenha inquietado e feito prosperar em seu coração. Essa mensagem, guarde ela para a sua vida. Deus está próximo de nós, irmãos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus, em nome de Jesus.